Custo de capital, definição do custo de capital. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre custo de capital, um elemento fundamental para que você possa tomar decisão. Isso serve para qualquer tipo de empresa, indústria, comércio, prestação de serviço, empresa pequena, empresa média, empresa grande. Porque sem o custo de capital, você não tem parâmetro para tomar decisão. Então vamos entender primeiro o que é isso, o que significa o custo de capital. Para isso eu vou mostrar para vocês uma estrutura de balanço em que eu tenho um ativo e um passivo. Então se eu imaginar que o passivo da empresa, que ele, vamos lembrar, é constituído de capital de quem não é sócio, capital de quem é sócio, se nós lembrarmos que o capital do terceiro, que é aquele que não é sócio, tem um custo, e o capital do sócio também, e por que também? Porque o sócio não doa dinheiro para a empresa, ele empresta. Ainda tem uma outra questão importante. O sócio tem mais risco do que o terceiro. É só a gente lembrar, quando o terceiro empresta recursos para a empresa, ele tem garantia de equipamentos, garantia de instalações, garantia de contas a receber, garantia de estoques e aval dos sócios. E o sócio tem garantia de quê? Uma outra consideração importante, quando a empresa vai à falência, o sócio é o último que recebe. Consequentemente, o sócio é aquele que tem mais risco na empresa. Significa que o dinheiro dele tem um custo. E esse custo é superior ao custo do terceiro. Então vamos imaginar que esse custo, na média, fosse, por exemplo, de 10%. Então o que esse número está dizendo para a gente? Se ele é 10%, aí vamos lembrar de um conceito importante, todo o dinheiro que é captado no passivo está aplicado no ativo. Então se o passivo da empresa tem um custo de, na média, 10%, isso significa que tudo que eu aplicar do lado do ativo, eu tenho que ter um retorno de, no mínimo, 10%. Ou seja, eu posso começar definindo esse capital de 10%, que é só um exemplo para a gente poder ter um parâmetro qualquer, um número qualquer, ela é a taxa de retorno necessária à cobertura do custo dos recursos passivos. O que significa isso na prática? Se o meu passivo custa 10, eu preciso ganhar no mínimo 10. Então, repara, se meu passivo custa 10, né, que é uma média, e esse 10 representa o mesmo dinheiro que eu apliquei no ativo e representa o quanto eu preciso ganhar, pelo menos no meu ativo, significa que esse número, na realidade, é a minha taxa mínima de atratividade. Ou seja, a verdadeira taxa mínima de atratividade de qualquer negócio é quanto o passivo da empresa custa. E para a gente poder detalhar um pouquinho melhor isso, vamos lembrar de uma questão importante. Reflete o custo médio ponderado dos recursos empregados. O que significa isso? Que a gente pega os recursos do passivo, verifica cada um quanto custa e pondera pela participação de cada um. Esse resultado é uma média ponderada que reflete quanto o passivo da empresa custa na média. Mas tem uma outra questão importante. Se o passivo da empresa custa, por exemplo, 10, significa que tudo que eu aplicar no meu ativo eu tenho que ter um retorno superior a 10. Ou no mínimo igual a 10. Significa, na prática, qualquer coisa que eu faça no ativo que gere um retorno superior a esse custo do passivo, significa, na prática, que eu estou agregando valor para a empresa. Na prática, significa que eu estou maximizando a riqueza dos stakeholders da empresa. E esse é o grande papel que a gente tem. Então, dado isso, todo investimento que eu fizer que gerar o chamado VPL positivo, que é o valor presente líquido, já está me dizendo que eu estou fazendo uma aplicação no meu ativo com retorno superior ao custo do passivo, ou seja, eu estou agregando valor para a empresa. Então, para a gente poder lembrar e detalhar um pouquinho melhor isso, imagina o seguinte, toda vez que a gente vai tomar dinheiro emprestado, né, junto aos terceiros, tem um custo. E aquele custo específico daquela operação não vai ser o determinante. Deixa eu detalhar melhor isso para vocês. Vamos imaginar uma empresa com ativo e passivo, em que o passivo da empresa hoje tivesse um custo, na média, de 8%, ou seja, o chamado custo de capital, ou taxa mínima de atratividade da empresa hoje é de 8%. Imagina que surgisse a perspectiva de um projeto que desse um retorno de 7,9%. Então, repara, aqui eu já tenho um parâmetro para decidir. Se o meu projeto dá um retorno de 7,9% e o mínimo que eu preciso ganhar é 8%, esse projeto está negado. Eu digo não para ele. Agora, vamos lembrar que eu digo não do ponto de vista estritamente financeiro. Agora, vamos supor que eu consiga tomar dinheiro emprestado num banco a 3%. Vamos lembrar de conceito. Eu falei que esse 8% hipotético do nosso exemplo é uma média ponderada. Aí eu vou puxar por conceitos e vou imaginar o seguinte,
Eu estou numa sala com 10 pessoas. A altura média dessas 10 pessoas que estão comigo na sala é de 1,80 m. Se entrar uma pessoa com uma altura superior a 1,80 m, essa média vai subir. Se entrar uma pessoa com uma altura inferior a 1,80 m, essa média vai cair. Então, como no nosso exemplo, o nosso custo de capital hoje é 8 e eu tenho uma oferta de dinheiro a 3, eu já sei de cara que se eu fizer de conta, simular a entrada desse dinheiro no passivo da empresa, que esse custo que hoje é 8 vai cair. Então, imagina que eu fizesse isso. Eu simulo a entrada do dinheiro, refaço essa conta toda e chego, por exemplo, a 7,8. O que aconteceu? Eu acabei de viabilizar o projeto. Porque se o mínimo que eu preciso ganhar hoje é 7,8, eu tenho um projeto com retorno de 7,9, significa que vale a pena agora aprovar esse projeto. Ou seja, o que me fez aprovar foi o fato de eu poder captar um recurso mais barato do que aquele custo que eu já tinha. E isso é uma coisa super, hiper importante. Significa, na prática, que o determinante que precisa poder tomar decisão é o custo capital. Em outras palavras, se eu não tenho esse custo calculado, eu não tenho parâmetro. Porque eu não sei se o retorno que eu estou tendo numa aplicação no ativo é ou não superior a isso. Significa que todas as empresas precisam ter o seu custo de capital calculado. E esse conceito chamado de custo de capital tem vários nomes. Por exemplo, custo do passivo, custo médio ponderado de capital, taxa mínima de atratividade, o WACC, que significa custo médio ponderado de capital em inglês, e por último, custo de capital. Todos esses nomes são sinônimos. Agora, independente do nome, eu preciso sempre lembrar que a minha empresa vai estar o tempo inteiro sendo impactada por 2 tipos básicos de risco. Primeiro, o risco que ela vai estar impactada se chama risco operacional. Eu coloquei aqui para vocês uma definição basal. Agora, se a gente esquecer essa definição, não vamos apagar ela. Não vou olhar para ela, não. Pensar só no conceito. O que é um risco operacional? Maneira mais simples de entender. É o risco da operação. É o risco do negócio. É o risco da atividade. Aí eu preciso lembrar, a operação, a atividade da empresa, ela fica do lado ativo ou do passivo? Do lado ativo. Consequentemente, o risco da operação está lá no ativo, porque é lá no ativo que eu vou encontrar as máquinas, os equipamentos, as instalações. Né? Se eu pensar do ponto de vista gerencial, só gerencial, as pessoas. Eu sei que na contabilidade eu não vou encontrar gente no ativo, mas se eu pensar como gestor, as pessoas que estão ligadas à atividade fim é como se fosse uma máquina, como se fosse um equipamento. Então, elas estão lá no meu ativo. Então, se isso, meu ativo, está o risco operacional, eu tenho que olhar muito para ele. Por que olhar muito para ele? Porque existe um segundo tipo de risco que se chama risco financeiro. Eu coloquei para vocês aqui também uma definição. Isso é uma definição basal. Essa definição basal de risco financeiro eu também posso jogar fora, também posso esquecer. Por quê? O que é o risco financeiro? A maneira mais simples da gente entender isso é risco financeiro é o risco de não pagar. Agora, o que eu preciso pagar fica no passivo da empresa. Só que eu preciso lembrar que no passivo tem 2 grupos. Aquele que junta, que vai botar todo mundo lá, que são aquelas pessoas que não são sócias, e aquelas que são sócios, ou seja, o capital de terceiros e capital dos sócios. Então, quando eu falo o risco financeiro está no passivo, eu preciso lembrar, se eu não pago o terceiro, ele pode pedir para protestar o título, ele pode pedir minha falência. Então, isso é um problema. Agora, se eu não der remuneração ao sócio, não acontece nada. Por quê? Porque o sócio não vai pedir falência da própria empresa. Significa, na prática, que o risco financeiro está no passivo, mas só no passivo de terceiros, não no passivo do sócio. Alguém pode perguntar assim, mas vem cá, Aguinaldo, diz para mim, risco operacional e financeiro, qual deles é causa, qual deles é consequência? Muito simples. A causa está na operação. Se a operação tem atributos fundamentais, como, por exemplo, fazer com que você receba antes de pagar, o risco da operação é baixo. Consequentemente, quem empresta dinheiro cobra mais barato. Agora, se acontecer o contrário, se eu estou sempre pagando antes de receber, o risco da minha operação é mais alto. Consequentemente, quem empresta dinheiro me cobra mais caro. Então, tem que estar muito focado o tempo todo no risco operacional, porque quanto mais baixo ele for, menor é o risco financeiro. E aí tem uma coisa que eu tenho certeza que vocês já perceberam. Quanto menor o risco financeiro, que é o risco do capital de terceiros, menor é o risco do sócio.
Então, se o risco do capital de terceiros cai e o do sócio também, o custo de capital também cai. Significa que o risco da empresa como um todo também cai. E aí vem uma coisa fundamental. Se o risco da empresa como um todo cai, o valor da empresa aumenta. E lembra que o nosso grande papel é sempre maximizar o valor da riqueza dos proprietários. Mas vamos lembrar que o proprietário é só um dos entes que eu tenho que estar preocupado. Eu tenho que preocupar com mais gente, que são chamados stakeholders da empresa. E quanto menor for o custo de capital, menos eu posso arriscar o recurso do terceiro para poder gerar retorno para ele. Eu gero uma relação de ganha-ganha o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, fundamental, eu preciso calcular o custo de capital da minha empresa. Sempre. Porque se eu não tenho custo de capital, eu não tenho um parâmetro para saber se o que eu estou fazendo está bom ou está ruim. Então, concluindo, questões importantes. Primeiro, toda empresa precisa ter custo de capital. Todas. Não importa que você está já começando o seu negócio agora. Você precisa pensar na construção do seu custo de capital. Não importa se a empresa já tem 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Não importa se seja pequenininha. Você tem que ter o seu custo de capital. Porque se você não tem parâmetro, você não sabe o que você está fazendo está bom ou está ruim. Você não tem um parâmetro. Significa também que eu não posso esquecer que esse custo de capital vai ser impactado pelos riscos operacional e financeiro. Mas sempre lembrando que o risco operacional é a causa, o financeiro vai ser a consequência. Ou seja, se eu foco no risco operacional, eu capto dinheiro mais barato, o custo de capital cai. Se o meu risco operacional sobe, quem empresta dinheiro cobra mais caro, o custo de capital sobe. Então, um grande foco, olhar para a operação, focar no seu negócio. E por último, se eu não tenho esse parâmetro, como é que eu tomo decisão? Fica aqui uma coisa para você pensar. Você quer ser gestor do seu próprio negócio, quer trabalhar na área financeira, você precisa conhecer com profundidade esse conceito, porque sem esse conceito calculado, sem esse valor calculado, sem essa taxa calculada, eu não sei se o que eu estou fazendo está bom ou está ruim. Bons estudos a todos.